Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma programação do Projeto Restaura, com o estudo bíblico Jesus Restaurador da Vida. Que bom que você está aqui, que bom que você tomou essa sábia decisão de estar aqui para mais uma vez ouvir e aprender mais um tema da Bíblia, discutir mais um assunto, ampliar os conhecimentos. Como é bom a gente se encher da palavra do Senhor, como é bom a gente se fortalecer na palavra do Senhor. Então, é uma sábia decisão sua estar aqui hoje. Nós vamos ouvir agora o hino Restaura. Saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje nós temos um tema muito especial, um tema maravilhoso que vai encher o seu coração de paz, alegria e salvação. Mas antes, vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para estudar um tema importantíssimo. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe de uma coisa? Um certo homem, em um desses países, além-mar, eu diria, ele estava estudando a Bíblia, fazendo um curso bíblico, como nós estamos fazendo aqui o curso bíblico. E aí os seus amigos ficaram assustados com o seu entusiasmo. Ele estava estudando a Bíblia, aceitando Jesus, aceitando tudo, indo para a igreja. E os amigos fizeram uma coisa terrível com ele. Sabe o que fizeram com ele? Falaram assim: rapaz, você está estudando a Bíblia indo para a igreja? Pois eu quero alertar você que esta igreja vai pedir 10% do seu salário. E aí ele ficou assustadíssimo. Como é esse negócio? Vão pedir 10% do meu salário? Ele ficou super preocupado. Então ele procurou a igreja, procurou o pastor da igreja e disse: pastor, meus amigos me falaram que a igreja vão pedir 10% do meu salário. É verdade isso? O pastor falou para ele: senta aí, eu vou explicar para você. É verdade que a Bíblia nos orienta a sermos fiéis nos dízimos e também nas ofertas. A igreja não somente vai te incentivar a dar os 10% de dízimo, como também vai incentivar você a dar ofertas. E não somente isso, vai também incentivar você a fazer pactos. E não somente isso, vai incentivar você a colocar os seus filhos para estudarem numa escola cristã.
que também é particular. E assim o pastor foi muito claro com ele. E aí, com a franqueza do pastor, com a sinceridade do pastor, ele percebeu que o pastor estava lhe dizendo era algo mais profundo do que ele podia imaginar. A pergunta é a seguinte: a igreja pede 10%? A igreja pede dinheiro? A igreja é um negócio? É um comércio? É um toma lá da cá? Como funciona esse assunto? O que diz a Bíblia sobre isso? Prepare o seu coração. O tema de hoje vai tirar suas dúvidas e vai te mostrar o que diz a palavra de Deus. Vamos aprender, então, na palavra do Senhor sobre este assunto. E, nosso querido instrutor, pastor Nilson, é com você a palavra. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Miriam. Tudo bom? Tudo na paz aí? Muito bom estarmos juntos aí para fecharmos aí o ciclo da semana, dos nossos estudos. Jesus, restaurador da vida, Jesus e a fidelidade. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Grande abraço aí, meu amigo Ricardo, a Sandra Martins também, Irma, Flor Bela, Sara, Maria Pinhal, Marina Souza, Deus abençoe. Deus abençoe aí a Neide, também a Maria Deodete, Késia, Noêmia, e todos vocês aí, Annelise, todos vocês estão participando aí com a gente desse curso bíblico maravilhoso, tá bom? Excelente esse tema, e é um tema também para quem quiser tirar algumas dúvidas, fazer perguntas e tudo. Acho que é um tema bem apropriado para nessa classe a gente tirar dúvidas sobre esse assunto que envolve a nossa fidelidade, tá? Convido vocês mais uma vez só para a gente orar ao Senhor. Pai bondoso, obrigado, Senhor, por esses momentos especiais, onde estamos aqui com o único propósito de conhecermos um pouquinho mais da Tua Palavra, de relembrarmos alguns conceitos importantes que o Senhor nos ensina na Tua Palavra também. Nos dá sabedoria, abençoa todos que estão conectados com a gente, todos que terão acesso a essa mensagem posteriormente também, e que essa classe, Senhor, cresça na graça e também no conhecimento do Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome dele. Amém. Muito bom, pessoal. Jesus e a fidelidade é o tema de hoje, E nós vamos estar aqui abordando esse assunto agora. Eu estava pregando um dia desse sobre essa questão de fidelidade, Até eu fiz uma série de mensagens lá no NASP, que é a igreja do NASP aqui, é a igreja da universidade. E eu falei, um dos temas que eu falei foi exatamente sobre isso. Essa questão do perdão, do amor, da fidelidade, em quem nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança. E eu falei que a traição é uma arma que a gente só coloca nas mãos das pessoas que a gente ama. E parando para refletir, essa é uma grande verdade, porque as pessoas que nós não confiamos, as pessoas que não são amigas, ou também até mesmo inimigas, você não coloca uma arma dessas, tão poderosa, na mão dessas pessoas. A gente só pode ser traído, a gente só pode ser, vamos dizer assim, traído por alguém que a gente colocou confiança nessa pessoa. Quem você não colocou confiança nenhuma, você não pode ser traído. A esposa colocou toda a confiança no marido. Aí a criatura vai lá e trai a esposa. Isso fere, isso dói, gera uma ferida que leva anos para cicatrizar. Do mesmo jeito, o marido colocou confiança na esposa, a esposa trai, gera uma ferida muito grande. Mas se a gente não colocou confiança em alguém e essa pessoa vier a fazer alguma coisa contra a gente, não vai nos ferir tanto quanto aquela pessoa que é mais próxima, que é mais íntima. É por isso que o perdão ele é essencial nesse processo de cura e de restauração. Porque quando alguém que a gente ama, a gente dá a possibilidade para essa pessoa nos trair, porque a gente ama, a gente decidiu amar, o perdão ele é essencial. E é um tema que a gente pode trabalhar depois, é esse tema do perdão. Tá certo? É um tema importante. Mas o que eu quero colocar o foco aqui é o seguinte: fidelidade. Em quem nós estamos colocando o nosso foco e a nossa fidelidade? A palavra fidelidade, eu gostei aqui do que o estudo falou, ela vem do latim e significa preservar as características originais.
ou seja, o nosso pacto original, o nosso voto original, o nosso compromisso original que a gente fez com Deus. Então, fidelidade é você preservar tudo aquilo que é original, tanto no casamento, quanto a fidelidade numa amizade, quanto a fidelidade a Deus. Você está preservando os pactos, ou o pacto que você fez originalmente com o Senhor. E a Bíblia apresenta o maior exemplo de fidelidade de todos, que foi Jesus Cristo, né? Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Tanto é que ele diz assim, na sua palavra está escrito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, fidelidade é um tema essencial, é um tema muito importante. A Bíblia conta a parábola das 10 minas, né, aqui como um pano de fundo aqui para o nosso estudo de hoje. A parábola das 10 minas apresentando que 10 funcionários, né, 10 pessoas receberam de seu líder algumas quantias, e alguns saíram logo para negociar e multiplicaram aquilo que eles tinham recebido, e outros não. E o outro não fez isso. A Bíblia conta que, inclusive a parábola dos talentos, ela é muito parecida também. Quem recebeu aquela quantia em dinheiro e saiu para negociar, o Senhor multiplicou e abençoou. Aquela pessoa que foi infiel e que simplesmente não fez nada com aquilo que recebeu, ela perdeu aquilo que tinha, e aquilo que ela tinha foi dado para aquele que tinha multiplicado mais, que tinha negociado mais. Então, esse é o contexto importante da parábola. Tá bom? Então, vamos aqui nos textos bíblicos, que aí nós vamos entender um pouquinho melhor esse assunto, vamos relembrar, porque é um assunto que a gente já estuda, né, no dia a dia da igreja. Tá certo? Eu vou pedir para a irmã Carolina, que já está aqui na tela, aqui, em primeiro lugar da lista, abrir a sua Bíblia, irmã Carolina, em Mateus, capítulo 6, verso 33, tá bom? 6:33. A Miriam, por gentileza, vai ler para a gente. Deuteronômio 8, 17 e 18, tá bom, Miriam? Deuteronômio 8, 17 e 18. O Ricardo está na sequência, Gênesis 28, versículo 20 a 22, tá bom? 20 a 22. Aí, a Sandra Martins vai ler para a gente Números 18, verso 21. Tá bom, Sandra? Números 18, 21. A Irma vai ler Malaquias 3:10. Tá? Malaquias 3, verso 10. A Sara, irmã Sara, vai ler para nós aqui, por gentileza, irmã Sara. 1 Coríntios 9, verso 13 e 14. Ok? 1 Coríntios 9, verso 13 e 14, é a irmã Sara. Aí a Maria Pinhal vai ler para nós Êxodo 35, 29. Tá bom? Êxodo 35, 29. Deixa marcadinho aí, daqui a pouquinho vai ler. Aí, a Flor Bela vai ler 1 Crônicas 29, 9 e 16. Tá bom, Flor Bela? Pastor, esse 39? O seu é Êxodo 35, 29. Tá bom? Êxodo 35, 29. E a Flor Bela vai ler 1 Crônicas 29, 9 e 16. Flor Bela. Aí, na sequência, tem a irmã Neide Canhete. Irmã Neide pode ler para a gente 2 Coríntios 9, verso 7. Tá bom, irmã Neide? 2 Coríntios 9, verso 7. E a Késia pode ler para a gente Mateus 23, 23, Késia? Pode ser, Mateus 23, 23. Ok? E a Noêmia Norton vai ler para nós Marcos 12, 41 até o 44. Tá bom? Tá, a Noêmia não pode. Está no trabalho. Tá certo. Fica tranquilo, viu, Noêmia, então? Vou passar aqui para a Nelise. Nelise, se puder, Nelise, tá bom? Quem não puder, às vezes você está só ouvindo o áudio, né, e não pode. Aí, se você não puder ler, aí só colocar aqui no bate-papo, tá? Que aí a gente passa para outro. Então, eu vou colocar aqui para a Nelise ler para a gente Marcos 12, 41 a 44. A Nelise não pode também. Tranquilo, Nelise. Fica aí ouvindo, tá? Participa aí só ouvindo. Marina, será que a Marina pode?
Marcos 12, 41 a 44. Vamos deixar aqui para a Marina. Se a Marina não puder, aí no final alguém lê, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Texto bíblico distribuído aí. Eu posso, dê-me o número, pastor, Quem é? Marina. Ah, Marina pode. Então, Marina, Marcos 12, 41 até o 44, tá bom? Sim, tá bem. Marcos 12, 41 a 44. Tá bem, pastor. Excelente, excelente. Essa turma é muito fera, muito boa. Pessoal, então vamos lá. Carolina, lê para a gente o primeiro texto aí, ó. Qual deve ser a prioridade máxima da vida da gente? Qual deve ser? Está aí em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bom, obrigado, Carolina. Pessoal, então tá vendo, vocês estão observando que é muito simples, né? O texto bíblico ele é claro, a gente não tem nem. Eu lembro que a Flávia disse: olha, pastor, essa missão Caleb, além de ser um momento de estudo da Bíblia e tal, é um momento também, acaba sendo um momento de treinamento, as pessoas vão observar como é que se dá um estudo bíblico e tal. Então, vocês estão percebendo que não é difícil dar um estudo bíblico, né? Aqui a gente distribui os textos bíblicos, cada um pode ler o texto, você faz uma breve explicação ou deixa a própria pessoa que lê o texto explicar, porque a Bíblia mesmo ela é autoexplicativa, ela é simples, né? Então, o que a Bíblia está dizendo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vai ser acrescentado. Significa que se eu der prioridade às coisas de Deus na minha vida, buscando a Ele em primeiro lugar em oração, em estudo da Bíblia, dedicando uma parte do meu tempo na semana para a obra de Deus, para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. Naturalmente que a maior parte do meu tempo eu vou passar no trabalho profissional, o qual você desenvolve, no caso, né? Mas você consagrar também uma parte do teu tempo, uma parte dos teus talentos, teus dons, os recursos, enfim, para a obra de Deus, isso é buscar a Deus em primeiro lugar. E tudo mais que a gente precisa vai ser acrescentado. Agora, Deuteronômio 8, 17 e 18, em última instância, graças a quem nós obtemos os bens que a gente tem? A Miriam vai dizer, né? Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Olha só, Miriam, o que você entendeu desse verso aí, Miriam, lendo assim, de maneira, só pegando as informações do texto, com relação a graças a quem nós obtemos nossos bens? Como que você responderia essa pergunta, lendo aí esse verso? Que é tudo graças a Deus, né? Se não for Ele, então não adianta. Ele que me proporciona as possibilidades e a oportunidade de acordar, de viver, de respirar, né? Até a minha experiência, né, de trabalho, vamos dizer assim, é concedida por Ele. Fantástico, Miriam. Obrigado, viu? Então, vocês estão observando, pessoal, que o texto bíblico é bem simples, né? O que a Miriam fez aqui. Eu fiz de propósito essa pergunta para a Miriam, que eu sabia que ela ia desenrolar bem a resposta, porque o texto bíblico ele é simples, né? E aqui a gente está também numa aula. Então, veja, o texto bíblico é claro dizendo assim, ó, não diga no teu coração que foi a sua força e foi o seu próprio poder que conseguiu todas as coisas que você tem, mas é o Senhor quem nos dá a capacidade de produzir riqueza. Ou seja, como a Miriam disse, tudo vem de Deus. A saúde, a força, tudo que a gente tem, tudo que nós somos, vem de Deus. É Ele quem nos dá a capacidade. Então, quando o ser humano ele consegue reconhecer que não é a sua própria força e capacidade que te dá o que você tem, mas é o Senhor que dá tudo. Ele dá o trabalho, Ele dá a saúde para a gente trabalhar, Ele dá o lugar para a gente morar, Ele dá o cobertor, o vestuário, Ele dá tudo. E quando a gente tem isso em mente, bom, tudo é de Deus, tudo vem dele, é Ele quem me dá tudo, então agora fica muito mais fácil entender
que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino e tudo mais vai ser acrescentado, né? Tudo que a gente precisa. Bom, agora, a Bíblia vai falar um pouquinho sobre o dízimo, né? Gênesis 28, 20 a 22. Ricardo vai ler para nós aí, uma vez que a gente entende, Ricardo, que tudo vem de Deus, do que nós devemos devolver o dízimo, então, nesse contexto? O que é dízimo? Daqui a pouco a gente vai entender e se a gente deve devolver hoje em dia o dízimo ou não, como seria? Sim. Gênesis 28, 20 a 22. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Uau, fantástico. Então Jacó está reconhecendo que todos os aspectos da vida de Jacó vai ser abençoado por Deus. O Senhor vai abençoar a vida dele, vai conduzir cada aspecto da vida dele. Ele diz: Senhor, então eu vou devolver de tudo o dízimo, né? Então, do que nós devemos devolver o dízimo? De tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos como fonte de renda. É desse valor que nós vamos devolver o dízimo. O que é dízimo? A própria palavra dízimo já diz o que significa. Dízimo significa décima parte. Décima parte. Se eu tenho 10 laranjas, o dízimo dessas laranjas é uma laranja. Uma laranja é o dízimo, certo? Naquela época de agricultura, o povo de Israel devolvia o dízimo das frutas, dos animais. A cada 10 cordeiros, um era o dízimo, né, daquele cordeiro, certo? Então, é interessante. Dízimo significa décima parte. Nada mais e nada menos. Então, dízimo é 10%, nem menos e nem mais. A Bíblia já deixa claro esse ponto. Agora, por que os dízimos serviam no passado e servem para hoje? Para que os dízimos serviam no passado e também hoje? A Sandra vai ler para a gente aí Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Ok, Sandra, obrigado. Então, aos filhos de Levi, tá aí, o texto bíblico está bem claro. Os dízimos, eles serviam para a manutenção dos filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi não recebeu terra como herança. Lembra que a terra de Canaã foi dividida pelas tribos? Só que os levitas não receberam terras, porque os levitas foi uma tribo consagrada para o sacerdócio, para o ministério pastoral, vamos colocar assim, né? Então, o serviço deles seria cuidar da vida espiritual de toda a nação. Eles iam cuidar do santuário, do tabernáculo ali, eles iam cuidar da música do templo, eles eram músicos também. Já ouviram falar dos levitas, né? Eu sou um levita, é um músico, né? Ele ia cuidar da música, das mensagens, tudo que envolve a vida espiritual e religiosa da nação. Então, a Bíblia diz que essa seria a herança dos levitas, não seria em terras, seria o dízimo, né? Então, eles receberiam o seu sustento do dízimo. Agora, Malaquias 3:10 também nos explica um pouquinho mais sobre esse assunto. Irma. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Muito bom. Esse é um texto muito conhecido sobre o dízimo. Normalmente, quando as pessoas vão ler sobre o dízimo no Antigo Testamento, elas lembram logo desse texto, em Malaquias, Deus dizendo que a gente deve levar os dízimos à igreja, né, à casa do tesouro ali, para que haja mantimento, para que não falte nada, nesse contexto de mantimento espiritual e tudo. E a Bíblia também apresenta, não vai dar para ler o texto, mas é em Malaquias capítulo 3, verso 10, verso 11, tudo, Deus dizendo o seguinte: por vossa causa repreenderei o devorador. Ele está falando sobre o contexto de sermos fiéis na nossa parte financeira também,
com relação à obra, ao avanço da obra de Deus, e ele diz, eu vou repreender o devorador da vida de vocês. O devorador Pastor, daquele... Sim, irmã. posso falar um pouquinho, só um minutinho só. Tem muitas pessoas que lêem isso aqui e falam assim, tá vendo? Não é para levar para lugar nenhum, é para deixar na igreja os dízimos, trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Eles acham para o mantimento, para ajudar as pessoas na igreja. Eles não vê o outro lado que é explicado, né? Então, tem hora que eles tacam na gente isso aí, a gente vai explicar e as pessoas falam assim, não, é para alimento, não falta alimento da igreja, para sustentar as pessoas que, sabe? Tem muitas pessoas que não querem nem devolver o dízimo. Eles compram alimento e já entregam para as pessoas, porque tem que ajudar, é melhor ajudar as pessoas. Entendi. Só isso, pastor. Realmente, irmã, tem muito disso mesmo. As pessoas, elas querem dar a sua própria interpretação àquilo que a Bíblia já deixou bem claro, né? O dízimo, né, nesse contexto aí, a casa do tesouro. O que a igreja produz? A igreja produz alimento espiritual para quem vai lá congregar e adorar a Deus. Então, o dízimo está nesse contexto de adoração. Quando o dízimo é levado até a igreja, é para não faltar o alimento espiritual. Ou seja, em que sentido? Não vai faltar o pregador do evangelho ali para poder continuar anunciando as boas novas da salvação, o músico que vai lá cantar, enfim, as pessoas que vão servir um banquete espiritual nesse contexto. Quando a gente lê todos os versos que falam sobre o assunto, aí não fica nenhuma margem de dúvida, mas as pessoas sempre vão achar um motivo ou outro para não serem fiéis, assim, ou para usarem para outros meios os seus dízimos e também as suas ofertas, né? Mas a gente vai entender um pouquinho mais aqui, ó. 1 Coríntios 9, 13 e 14, por exemplo, vai falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente poder entender. Mas obrigado, irmã, pela sua participação, que realmente traz uma realidade do que as pessoas dizem, né? Quem vai ler 1 Coríntios 9, 13 e 14? Sara. Mansara. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Uau, obrigado, Sara, obrigado. Esse texto bíblico, então, irmãos, está dizendo aí claramente que aqueles que anunciam o Evangelho devem viver do Evangelho, ou seja, aquela pessoa que a igreja separou para ser um pregador do Evangelho, ser um pastor, ser um missionário, ser um evangelista, essa pessoa deve viver dos recursos que a igreja provê para ele, né, para a manutenção dele, da família, sua comida, sua roupa, seus alimentos, enfim, o seu transporte. Então, o pregador do evangelho deve viver do evangelho. Assim como os levitas no país de Israel, na nação de Israel, na Bíblia, eles não tinham terras para cultivar, para plantar, para colher, eles não ganharam herança de terra, como as outras tribos. Eles ganhavam do dízimo para fazer o serviço do santuário. Então, atualmente, os pastores e evangelistas e pregadores, enfim, estão para o nosso tempo como os levitas estavam para o tempo do povo de Israel no Antigo Testamento. Nesse sentido. Ok? Então, vamos aí. Qualquer pergunta, podem abrir o microfone, não tem problema não, tá bom, irmãos? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ofertas, né? O dízimo a gente já entendeu que é para manutenção daqueles que pregam o evangelho, né? Agora, e as ofertas? Êxodo 35, 29. Irmã Maria Pinhal. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntárias ao Senhor. Saber e todo homem e mulher cujo coração dispôs para trazer uma oferta para toda obra que o Senhor tinha eu perdi aqui, que o Senhor tinha ordenado e se fizeram para
intermédio de Moisés. Muito bom, irmã Maria. Obrigado, irmã Maria Pinhal. Então, o destaque aí é ofertas voluntárias, né? A Bíblia diz que aos filhos de Israel deveriam trazer ofertas voluntárias. Então, além do dízimo, que era 10%, também tinha, eles levavam as ofertas voluntárias, tá bom? Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema da oferta agora, tá? Já sabemos que eram ofertas voluntárias, já sabemos também que a oferta não era como o dízimo, porque o dízimo era um percentual de 10%, assim, já fixado na Bíblia. A oferta você já não vê um percentual fixado. Então, nós vamos entender por que disso, né? E como que a gente deve fazer com as ofertas, tá? 1 Crônicas 29, verso 9 e verso 16. Flor Bela. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberamente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para ti edificar em casa do teu santo nome, vem à tua mão e é toda tua. Muito bom, obrigado, Flor Bela. Então, aí a Bíblia está dizendo que as ofertas eram voluntárias, que as ofertas eram de maneira... era para construir ali o santuário, né? O rei Davi fez um movimento para que as pessoas dessem ofertas, para que dessas ofertas pudessem construir ali o santuário, o templo, né? Israel. Então, 1 Crônicas 29 e o verso 16 deixa bem claro aí esse ponto de que o rei Davi mobilizou a nação para que fossem devolver ofertas voluntárias. E 2 Coríntios 9, verso 7, para complementar tudo que a gente está lendo. 2 Coríntios 9, 7, quem vai ler para nós? Ok, Kézia. Ou não? Pastor, seria a Neide Canhete. Ah, irmã Neide. Sim, irmã Neide. Será que a senhora pode ler? Acho que a irmã Neide não está. Desculpa, o microfone estava desligado, desculpa, eu vou ler novamente. Eu já tinha lido, desculpa. Tá bom, tá bom. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, amém. Então, aí, cada um contribua conforme... Isso aí está falando das ofertas. Cada um contribua conforme aquilo que está no coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem devolve com alegria, quem dá com alegria, né? Então, o momento do dízimo, o momento da oferta, deve ser um momento de gratidão, porque a gente só devolve daquilo que a gente recebeu. Ou seja, a gente recebeu durante a semana ou durante aquele mês bênçãos de Deus na vida financeira, vamos dizer assim. Então, nós só vamos devolver daquilo que a gente já recebeu. Se você está conseguindo, pela graça de Deus, devolver seus dízimos e suas ofertas no momento da adoração, significa que você só está fazendo isso porque já recebeu essa bênção antes, né? Então, esse princípio é fundamental. Não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, tá bom? Agora, Mateus 23, 23. O que é que Jesus ensinou ali sobre esse assunto que a gente está abordando agora, né? Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do entre e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Uau, obrigado, Kézia. Esse verso aí ele é muito importante também para a gente entender que os dízimos e as ofertas, eles devem ser devolvidos. Jesus confirma isso, não é? Inclusive, Jesus repreende os fariseus porque eles eram bem fiéis em tudo ali nos dízimos e nas ofertas. Devolvia o dízimo do endro, do cominho, da plantação deles, né? De toda a produção agrícola que eles tinham.
Porém, eles negligenciavam o amor, negligenciavam a misericórdia, a justiça. Eles negligenciavam itens fundamentais da Bíblia. Então, pessoal, Jesus conclui dizendo assim, ó, façam essas coisas sem omitirem aquelas. Ou seja, devolva o dízimo e a oferta, mas também pratique a justiça, pratique a misericórdia, ame as pessoas, cuide das pessoas e tudo. Então, Jesus está nos ensinando a termos um cristianismo pleno, completo. Não é só, devolvi meu dízimo e a oferta, agora vamos deixar a pregação só para aqueles que são assalariados, só para os pregadores, para os cantores, para os obreiros bíblicos. Na verdade, não. O ministério é de todos os cristãos. Existem aqueles que são assalariados, que recebem o salário da igreja, e eles estão ali realmente para continuar a fazer o trabalho, para liderar, para organizar e tudo. No entanto, o ministério é de todos os crentes. Todos são membros do corpo de Cristo, nós estudamos essa semana, né? E como membros do corpo, temos uma função nesse corpo importante, tá bom? Muito bem, então vamos aqui, ó. Marcos 12, 41 até o 44. É o último verso aqui, depois a gente vai concluir. Marcos 12. Estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Uau, obrigado, irmã Marina. Sempre quando a gente estuda sobre esse assunto da fidelidade, a história da oferta da viúva vem à tona. Jesus ensinou essa história realmente com a intencionalidade de que essa história fosse passada pelas gerações futuras. E essa história, de fato, se tornou conhecida hoje, não é? Naquela época, o ato de adoração era bem interessante. Eu acho que a gente deveria fazer algo semelhante. Aqui na nossa igreja, aqui em Campinas, nós fazemos exatamente assim. O ato da adoração por meio do dízimo da oferta é algo que você deve ir e entregar a Deus. Então, aqui os diáconos não passam recolhendo os dízimos e as ofertas nos bancos. Nós deixamos ali à frente, uma equipe de louvor louvando no horário do culto, e quando canta aquela música que já é a música específica da oferta, do dízimo, as pessoas vão à frente e depositam lá no gasofilácio, exatamente como nos tempos bíblicos acontecia. As pessoas iam à frente e entregavam ali. Jesus não está repreendendo essa forma de devolver o dízimo e a oferta, de liturgia. Ele está dizendo que as pessoas iam à frente, só que os ricos, naquela época, faziam questão de pegar a moeda e fazer com que as moedas fizessem barulho lá no fundo do gasofilácio, ali do ofertório, Porque quanto mais pesada era a moeda, mais significava que ele era mais rico e tal. Então, era uma espécie de exibicionismo dos mais ricos. E aí Jesus vê se dirigindo até lá no altar para depositar a sua oferta, uma viúva bem pobrezinha, e Jesus percebeu que ela estava devolvendo de tudo que ela tinha. E ele disse, ela devolveu mais do que todo mundo, porque ela devolveu daquilo que era a única coisa que ela tinha, e os ricos devolveram daquilo que estava sobrando. E essa história da viuvinha é uma grande verdade, porque inspirados pela história dessa humilde viúva, muita gente no desenrolar da história decidiram serem fiéis a Deus e devolverem ali suas ofertas, seus dízimos com alegria, porque foram inspirados por essa linda história. Então, de fato, o que essa história dessa viuvinha motivou pessoas no desenrolar dos tempos a serem fiéis a Deus, tornou a oferta dela muito maior e muito mais significativa do que aquelas simples moedinhas que ela depositou no altar. Porque a história dela inspirou outros a serem fiéis também, e esses recursos foram usados certamente para que o evangelho pudesse avançar. Agora, é possível que haja uma má administração desses recursos por parte da administração da igreja? É possível, sim.
A Igreja Adventista trabalha de maneira muito séria e muito transparente com os recursos que são a ela confiados, tanto de dízimos quanto também de ofertas. Eu vou falar pelo contexto do Brasil, né? Não conheço a obra na Europa, mas certamente a obra no mundo inteiro tem essa seriedade e essa transparência, né? Eu vou falar pelo contexto brasileiro, mas acredito que no mundo inteiro seja mais ou menos nessa mesma linha, não é? A igreja trabalha aqui com auditorias, não é? Inclusive o governo faz auditoria na igreja, em termos de saber como que está a administração financeira dos recursos da igreja, está sendo aplicado direitinho para aquilo que foi votado, que foi determinado, se o membro da igreja local tem acesso a todas as informações que ele quiser ter acesso, enfim. Então, o membro da igreja local, ele sabe exatamente como que está sendo usado cada centavo que é ali depositado na igreja local, quanto fica na igreja local, quanto vai para as missões mundiais, o que está sendo construído ou edificado, ou onde está sendo aplicado esse recurso em algum lugar do mundo, né? Então, isso realmente é algo extraordinário, que somente uma igreja organizada mundialmente pode fazer. As igrejas evangélicas, de uma maneira geral, elas são congregacionalistas, ou seja, todo o dízimo e a oferta gerados naquela igreja local ficam para a igreja local. Ela não tem uma visão mundial, uma visão de ajudar outros lugares do mundo. Ela tem apenas uma visão local. E nesse tipo de administração das igrejas evangélicas, ocorre muito desequilíbrio financeiro. Vou dizer por quê. Por exemplo, tem pastores nessas igrejas evangélicas que eles precisam ter um outro emprego para conseguir, são pastores de igrejas muito pequenininhas. E eu conheci um pastor de uma igreja evangélica numa cidade que eu fui fazer o plantio de uma igreja adventista, um evangelismo. E tinha do lado da igreja dele tinha um comérciozinho bem pequenininho que vendia balinhas, que vendia pipoca, que vendia sorvete, uma coisinha bem pequenininha. E eu vi um senhor ali atendendo, eu fui parar para comprar umas balinhas ali. E aí eu descobri que ele era o pastor da igreja. Aí eu perguntei, mas pastor, por que o senhor precisa ter esse comércio aqui, esse comércio para poder vender, se o senhor é pastor da igreja? Ele disse, é porque eu sou pastor de uma igreja muito pequena e a renda dessa igreja não é suficiente para que eu possa conseguir alimentar a minha família. Então, eu tenho que trabalhar aqui nesse comércio. E eu fiquei pensando, na igreja adventista, nunca vai ser assim. Porque, veja, eu sou pastor aqui numa grande cidade do Brasil, né? Aqueles que conhecem, a cidade de Campinas é uma cidade muito grande, muito forte financeiramente. É uma das cidades mais ricas do Brasil, é Campinas, São Paulo. Veja, o pastor adventista aqui em Campinas, ele ganha o mesmo salário que o pastor lá no interior do estado do Acre, lá na Amazônia, por exemplo. Então, é um salário só, igual para todos os pastores. Então, o pastor que é pastor numa capital ou numa grande igreja, eu venho trabalhando aqui no Brasil em grandes igrejas centrais pelas capitais brasileiras. Como eu disse a vocês, eu acho que eu já disse uma vez, eu pastoreei algumas igrejas grandes. Veja, não é pelo fato de eu ser pastor de uma igreja grande no Brasil que eu vou ganhar mais do que o pastor da igreja adventista pequenininha lá no interior da Amazônia, por exemplo. Então, quando há necessidade de que a igreja transfira um pastor de uma capital para um interior, esse pastor vai com a família para lá sabendo que ele vai ganhar o mesmo salário que é igual para todos os pastores no Brasil inteiro. Então, ele não tem essa dificuldade. Agora, eu conheci também um pastor evangélico numa capital onde eu trabalhei, ele é pastor de uma outra igreja, que ele ganhava R$80 mil por mês da igreja local dele. Um mega salário, quase R$1 milhão por ano. Isso aí, nem assim, o pastor adventista nunca na vida vai conseguir chegar a um valor desse perto, porque a igreja já estabeleceu aquele salário mesmo para o pastor e pronto, você administra aquilo. Então, veja, é muito importante a gente entender que a igreja a qual nós servimos, que nós frequentamos, é uma igreja que leva muito a sério essa questão da transparência, essa questão de usar corretamente os recursos. E se por algum motivo, administrativamente, essa igreja vier a falhar em algum momento nesse aspecto, né,
é a Deus que esses líderes vão prestar contas. Mas a nossa fidelidade a Deus deve ser a mesma, né? Deve ser igual, né? Então, tem muitas pessoas que acham que que pastorado é considerado uma profissão, né? Realmente, na verdade, eu diria assim, além de uma profissão, é um chamado para a vida toda, né? Um ministério, né? Para a vida toda. É diferente de uma profissão, porque a profissão, por exemplo, você trabalha durante o dia, chega em casa, você tem sua vida, final de semana você está tranquilo. O pastor não, o pastor, ele é pastor, pelo menos na igreja adventista, o pastor adventista é 24 horas pastor. Eu já atendi várias vezes irmãos que me ligaram 3 da manhã, pastor, eu não tenho carro, não consigo chamar um táxi agora, por favor, me ajuda a levar meu filho para o hospital. Várias situações de emergência, de gente precisando de ajuda e tal. Então, o pastor, ele é pastor 24 horas por dia. O meu celular eu não desligo em nenhum momento. Nem no meu dia de folga o meu celular está desligado. Por quê? Porque chega uma mensagem, chega uma situação outra que a gente vê, é uma emergência, faleceu alguém, precisa que o pastor vá fazer a oração, que o pastor faça uma visita, enfim. Então, o pastor adventista, ele é 24 horas pastor. É por isso que a igreja não permite que eu tenha uma outra profissão, por exemplo. Que eu seja pastor e seja... Eu tenho estudado publicidade, faculdade, né? Então, publicitário e pastor. Mas eu nunca vou exercer minha profissão, por exemplo, de publicidade, Ricardo. Por quê? Porque eu sou pastor adventista. Eu estou fazendo apenas a título de conhecer um pouco mais, né? Enfim, de ter um conhecimento. Mas nunca vou exercer essa profissão porque eu sou pastor da igreja adventista, sou um pregador do evangelho, né? Então, isso aí é algo que a gente precisa entender bem. Pessoal, eu estou aqui hoje aberto a vocês para tirar todas as dúvidas sobre essa questão financeira da igreja adventista, dízimos, ofertas, quanto que ganha um pastor, como é que ganha um missionário, enfim, tudo isso que, se vocês tiverem curiosidade, hoje é o dia da gente tirar todas essas dúvidas, tá bom? Então, veja, o ato de entregar voluntariamente dízimos e ofertas, um ponto importante aqui sobre a oferta, que eu acabei esquecendo de frisar para vocês, de acrescentar, é o seguinte, ó. As ofertas, elas são de caráter pessoal e voluntárias, né? As ofertas devem ser planejadas e regulares. Como é uma oferta planejada? Vai passar o diácono ali com a salva, pego qualquer dinheiro que está aqui na carteira e naquele desespero ali de tirar a carteira na hora, devolvo e tal. Não, não é assim. As ofertas devem ser planejadas. E a Bíblia diz que ela deve ser também, ó, 1 Coríntios 16, 2, diz que essas ofertas devem ser proporcional à nossa renda. Ou seja, o ideal é que você devolva a sua oferta em percentual, ok? O dízimo é 10%, você estabelece junto com a sua esposa, ou enfim, se você tem a sua família, quantos por cento será a tua oferta. Por exemplo, aqui em casa, por mais que o pastor receba do dízimo, o pastor também devolve dízimo. E também devolve oferta, a família pastoral. Então, veja, do salário que a minha esposa recebe, só um exemplo, vou citar o exemplo da minha esposa, tá? Ela devolve 10% do seu dízimo e ela também estabeleceu que devolve 10% de oferta. Então, a minha esposa, desde quando eu conheço a minha esposa, ela devolve 10% de oferta também. Ou seja, daquilo que ela ganha com o trabalho dela, ela não trabalha para a obra adventista, ela é professora, ela corrige redações para o Exame Nacional do Ensino Médio aqui, chamado Enem, e ela escreve, enfim, ela faz um monte de coisa. Então, ela devolve 10% de dízimo e 10% de oferta. Eu já conheço um amigo meu que ele devolve 10% do dízimo e 20% de ofertas. Então, perceba que a oferta ela não é limitada a um percentual. Vai muito da decisão particular de cada um. Tem aquela pessoa que, se organizando financeiramente, ela diz, não, Senhor, eu quero devolver aqui, eu consigo devolver nesse momento 5% de oferta. É o que eu consigo agora, né? O outro já diz, não, se eu consigo devolver 10% de dízimo, eu quero devolver também 10% de oferta, e assim, à medida que o Senhor for me abençoando mais e mais, eu for tendo mais condições, eu vou aumentando esse percentual de devolução de oferta. Você não pode aumentar o valor do seu dízimo. É 10%, mas a oferta você pode. Porque a oferta na Bíblia, ela significa gratidão. Ô, pastor, Sim, mais uma pergunta.
Mais uma pergunta. O pastor, por que que a oferta não pode ficar, as ofertas ficar na igreja? Tem que ficar uma porcentagem na igreja e o outro vai para a associação. Excelente pergunta, Irma. Essa é a pergunta que de vez em quando os irmãos me fazem também. A Igreja Adventista, ela é uma organização mundial, certo? Então, como eu falei para vocês, as igrejas evangélicas, elas são congregacionalistas, ou seja, tudo que de renda que aparece na igreja local fica para o investimento na igreja local. Só que a Igreja Adventista, ela é uma igreja mundial, representativa. Então, significa que quando eu devolvo, por exemplo, R$100 de oferta na minha igreja local, significa que essa oferta vai ser usada, a maior parte, para a igreja local. No entanto, uma parte dessa minha oferta também vai para a associação, que vai enviar para a obra mundial. Por exemplo, só um exemplo claro agora. Ano que vem, uma parte das ofertas da igreja mundial, das igrejas no mundo inteiro, vai para a Holanda. E essa oferta vai ser usada para construir, se eu não me engano, lá uma escola adventista, alguma coisa vai ser construída lá. Aí, em determinado período, essa oferta vai para a África, para ajudar a construir um hospital, para ajudar a fazer alguma obra que vai ajudar a comunidade. Enfim, por que que a igreja consegue ajudar vários países ou continentes no mundo inteiro? Por causa disso, Irma, porque quando a gente devolve na igreja local, exatamente uma parte vai para a associação. E a associação administra enviando para os campos mundiais, para a Conferência Geral, que fica nos Estados Unidos, e a Conferência Geral distribui para os lugares que já está bem organizado e pré-determinado para que essa oferta chegue. Então, essa é a maravilha da Igreja Adventista. Nós não pensamos somente na nossa igrejinha local. Nós pensamos também na obra como um todo, para alcançar o mundo inteiro. Então, é por isso que a oferta não fica 100% na igreja local. Aqui no Brasil, ela fica, se eu não me engano, 60% fica na igreja local e 40% vai para a associação. Aí, desses 40%, eu posso depois conseguir para vocês o percentual certinho de para onde vai cada percentual. Mas uma parte dessas ofertas vai para a TV Novo Tempo, para que a pregação do evangelho possa se espalhar também pela TV, pela internet, enfim, e vai para os campos mundiais também. Ok, pastor, obrigado, tá? Tá certo. Vamos lá. Então, pessoal, é Pastor, isso. Deixa eu falar. Pastor, eu tinha... Pode fazer, vamos lá. Pastor, diga-me só uma coisa. Queria só perguntar, qual é a intenção correta do segundo dízimo? Uau! Boa pergunta. Na verdade, nós chamamos aqui no Brasil de pacto, né? É como se fosse uma oferta, só que é em forma de pacto. Você estabeleceu 10% de dízimo, é o seu dízimo normal. Esse dízimo aí, seu dízimo vai somente e exclusivamente para a manutenção dos pregadores do evangelho. Pastores, evangelistas, enfim. Só que o segundo dízimo é a oferta de 10%. Por exemplo, a minha esposa devolve o segundo dízimo. Por que chamado de segundo dízimo? Porque ela devolve 10% ali em formato de pacto. Então, esse segundo dízimo vai exatamente para a igreja local. Não, esse cara não percebi bem. Eu já ouvi falar e eu tinha uma coisa. Eu tenho o dízimo, tenho o dízimo que eu dou os 10%, eu tenho uma percentagem que eu dou da minha oferta, um pacto que eu fiz, mas eu já ouvi falar que que se pode dar um segundo dízimo. Eu nunca percebi, não tem a ver com tipo um pacto. Eu sei que o dízimo é 10%, eu queria saber se isso é bíblico. Houve alguém que falou comigo e que pretendia fazer isso e deu-me a sua intenção, né? Mas eu, como não estou bem por dentro, quem sou eu para estar a julgar ou deixar de julgar, eu fiquei assim um bocadinho coisa e eu queria ver se isso é bíblico e qual a intenção apropriada, ou se isso é bíblico, se isso vai de acordo com os princípios de Deus. Boa pergunta, Sandra. Sandra, boa pergunta. O que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou enviar para vocês um artigozinho que eu tenho, que aí a Miriam vai compartilhar com vocês nos grupos no WhatsApp de vocês, explicando especificamente sobre o segundo dízimo.
Aí vocês vão ter toda a base bíblica. Mas só respondendo de maneira breve, o segundo dízimo também é bíblico. O povo de Israel, eles chegavam a devolver cerca de 33% de tudo que eles ganhavam, entre dízimo, segundo dízimos, ofertas, enfim. Quando somava tudo, dava em torno de 33%, né? Era o que o povo de Israel devolvia na Bíblia. Só que o dízimo mesmo de 10%, ele tinha um fim exclusivo, era a manutenção dos levitas, dos pregadores. Esse segundo dízimo já era a oferta, vamos chamar de oferta para facilitar, né? Só que era uma oferta específica em percentual que era usada também para ajudar os pobres, vamos chamar nos nossos dias, para ajudar a comprar cestas básicas na ASA, que é a assistência social adventista, para ajudar as pessoas carentes, para pagar a água e a luz da igreja, o aluguel da igreja, se a igreja é alugada. Então, essa oferta, ou esse segundo dízimo, ele já não era usado para o ministério pastoral, mas era usado já para manutenção, para ajuda do pobre, para ajuda do órfão, da viúva, do estrangeiro, enfim, era esse o objetivo. Mas eu vou mandar um artigo que vai explicar bem direitinho ali a base bíblica, que aí vocês vão ficar mais seguros. Eu entendi isso, desculpa lá, pastor, que eu queria ajudar. É assim, algo aconteceu muito especial na vida dele, um milagre que ele nunca pensou que pudesse acontecer. Algo assim muito especial, só entre ele e Deus. E como uma gratidão, coisa, ele pretende dar um segundo dízimo. A dúvida, e que me pediram ajuda para eu entender, é se isso é como tivéssemos, não é comprar, como é que eu ia utilizar o termo, como tivéssemos, não é aliciar, como tivéssemos a contrapor, ou como tivéssemos tipo por ser dinheiro, uma gratidão, né? Nós já cumprimos isso e tudo, e como Deus fez algo, nós sabemos que Deus fez algo porque foi sob a vontade dele, ele achou que tinha que fazer. E ele, sentindo no seu coração como um grande, que Deus fez por ele, que não estava à espera algo de muito especial, então, em contrapartida, ele quer propor dar um segundo dízimo. E a real intenção dele é esse, mas ao mesmo tempo assim um bocado confuso, e eu não sei como explicar, como tivéssemos, eu não sei utilizar bem o termo, como tivéssemos, sei lá, não é comprar, entre aspas, a Deus, porque a gente sabe que Deus fez aquilo. Uma barganha, como se fosse uma barganha, é isso que sim, fala aqui? Tipo, nós sabemos que Deus fez isso porque ele quis. E o facto de dar um segundo dízimo por isso, será que é uma atitude correta? Ah, entendi. Eu não vejo nenhum problema, até mesmo porque a Bíblia fala de uma oferta de gratidão. Okay. A oferta de gratidão, que você pode chamar de segundo, talvez não chamaria de segundo dízimo, chamaria de oferta de gratidão. Oferta de gratidão. Nasceu meu filho. Eu estou tão grato, tão feliz a Deus porque ele me deu essa bênção, nasceu saudável e tudo, que eu quero devolver como oferta de gratidão ali. Um segundo dízimo, um segundo 10%. Ou, por exemplo, alguém conseguiu um emprego novo. Aí a pessoa diz assim, pastor, eu quero devolver na igreja, o meu primeiro salário eu vou devolver como oferta. Okay. Aí é uma oferta de gratidão pela bênção que Deus devolveu, né, ali para ela. Deus deu, né? Não seria uma barganha. A Maria Pinhal vai falar e depois a Flávia aqui na sequência, seguindo a ordem. Pastor, uma pessoa sabemos que a oferta é voluntária, mas precisamos definir a oferta para onde é que vai ou para onde é que não vai, ou pode ser posta sem identificar para onde é que ela vai? É correta ou não é correta? Então, a oferta, como você disse, ela é voluntária, ela deve ser planejada, né? Ou seja, eu devo estabelecer qual o percentual do que eu vou devolver de oferta todo mês, ou se você ganha semanalmente, né? Por semana e tal. Então, isso aí é algo que você deve fazer. Agora, você deve devolver a sua oferta na igreja local, e você tem duas maneiras de devolver a sua oferta. Pelo menos aqui é assim. Você devolve a sua oferta ou para um departamento específico que você quer ajudar na igreja, digamos, Ministério Infantil, ASA, Assistência Social. Eu quero direcionar a minha oferta para assistência social. Você vai colocar no seu envelope de dízimo lá que a oferta é para ir para assistência social. O tesoureiro já vai saber e vai colocar.
Ou você quer colocar a sua oferta na salva normal ali no ofertório, que aí o tesoureiro pega essa oferta e coloca no caixa da igreja. O caixa da igreja, ele é usado exatamente para as despesas normais da igreja. Água, luz, copo, limpeza da igreja, funcionários da igreja ali, enfim. Certo? Então, a oferta dos departamentos, a igreja não mexe, porque é para o departamento usar para suas atividades. A não ser que o caixa da igreja não tenha dinheiro nenhum mais, acabou o recurso do caixa da igreja, aí a comissão da igreja reúne com os departamentos, né? E diz assim, pessoal, é o seguinte, ó, a escola sabatina está com muito dinheiro no caixa, não usou o dinheiro, e o caixa da igreja está precisando, o Ministério Jovem também. Então, vamos pegar um pouquinho do dinheiro de cada departamento para a gente cobrir aqui o caixa da igreja, porque senão a gente não consegue pagar o aluguel, a água, a luz, as contas da igreja, né? Então, assim funciona. Aqui, o que é que nós fazemos? Aqui, por exemplo, chegou no final do ano, se o departamento não usou aquela verba que foi destinada para aquele departamento, em dezembro, então, todo o dinheiro que está nos departamentos vai para o caixa da igreja. E aí, no início do ano, aí começa tudo de novo. Exatamente porque, por exemplo, na pandemia aqui, os departamentos nem usaram o dinheiro que eles tinham. Mas o caixa da igreja acabou precisando usar porque os departamentos não usaram. A Flávia primeiro, e depois a Flor Bela, e depois a Virgínia. Pastor. Valeu, Maria. Flávia, Flor Bela, e depois a Virgínia. Tudo bem, pessoal? Na verdade, acho que o pastor já falou aí, já explicou o que ela estava ali no que a Sandra estava falando do segundo dízimo. E aí o pastor já explicou, muito bem explicado. E assim, só queria ressaltar que às vezes realmente a gente confunde assim, o que é segundo dízimo, né, e tal. Mas também é muito pessoal, né? Então, quando a gente devolve o dízimo, você está devolvendo 10% do seu salário. Mas você pode devolver do seu salário 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, específico como dízimo. Agora, se há um entendimento que, poxa, eu quero doar para a minha igreja, possivelmente, né? Um segundo percentual com relação ao dízimo, né? Então, se eu ganho 1.000 libras, eu vou dar 100 libras de dízimo, devolver 100 libras de dízimo para a igreja, e eu quero dar mais 100 libras para alguma coisa especificamente. Eu posso especificar, ou eu posso dar essa oferta sem especificar, ou eu posso pegar também esse segundo dízimo, embutir no primeiro e devolver 200 libras de dízimo e acabou. Não interessa se eu ganho 1.000 libras e eu estou dando 200 libras de dízimo, né? No Brasil, né, eu acho que o pastor deve saber, os brasileiros devem saber, creio que os irmãos também, os africanos, os portugueses, todo mundo... Eu não sei, existe um empresário, né, de uma dessas empresas de creme dental, que ele devolve 90% de tudo que ele ganha para a igreja, para a obra, em dízimo, né? Então, assim, o dízimo é teu, o percentual é 10% que eu tenho que devolver para Deus. Mas se eu quiser devolver 90% de dízimo, eu posso devolver. É uma prova de fé também, que você vai viver com 10%. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Então, ofertas, às vezes, é um tema muito polêmico. As pessoas ficam, por que tem que devolver 10%? Por que tem que devolver 5%? Por que tem que dar mais oferta? Por que tem que ainda... Entendeu? Se a gente ler lá no livro, se não me engano, é de Levítico Atos, né? Ou, desculpa, Deuteronômios, tem todas as informações específicas das ofertas, de todas as ofertas, né? Que o povo de Israel, que foram estipuladas. Algumas das pessoas pensam que, não, acabou, Jesus veio, morreu na cruz, não precisa mais nada disso. Muito pelo contrário. Isso são ofertas de gratidão. São ofertas. Então, assim, acho que foi a Sandra. A Sandra falou também que, às vezes, pode parecer uma barganha, né? Alguém, né, pode pensar. Foi o que eu entendi, Sandra, não foi o que você falou, mas, assim, entendi que pode ter essa preocupação. Deus, ele faz de nós vencedores, nós já somos vencedores, né? As devoluções de ofertas, as ajudas de ofertas que nós damos, que nós devolvemos, que nós entregamos no altar, né? Na igreja, com certeza não é uma troca, é um reconhecimento de que Deus, né, nos mantém, porque é Deus que nos mantém. Então, se eu estou devolvendo 10% de dízimo do que eu ganho, mas eu sinto-me tão feliz, tão abençoada, que eu posso devolver 90%.
Então, não tem problema se é o segundo dízimo, o terceiro, o quarto, o nono dízimo. O importante é a minha condição espiritual para com Deus, meu reconhecimento e as minhas ofertas jamais nos tesouros da igreja, né, nos cofres da igreja, como não é cofre, tem outra palavra que eu me esqueci agora, mas não vai faltar, nem para a igreja local e nem para a igreja mundial, porque nós estamos aqui para suprir isso, somos nós que suprimos a casa do Senhor, não é uma pessoa lá de fora, somos nós, porque nós somos a igreja. Então, realmente, nós temos que, realmente, se a gente ficar com dúvida, buscar estudar mais sobre esse tema, porque é muito sério e muito importante. E é uma coisa mesmo de amor, de abnegação, né, do eu ofertar. Muito bom, muito bom. A Virgínia, depois a Flávia. A Flor Bela, aliás. Virgínia, depois Flor Bela. Sim. Pastor, eu tenho uma dúvida. Há dia estava a conversar com a minha amiga e estávamos a falar acerca do dízimo. E ela perguntou se eu costumo dar dízimo. Eu disse, costumo dar dízimo todos os meses, é o 10% do meu salário. E ela me disse que eu estava a dar errado, porque eu tinha que dar todo o dinheiro que entra na minha conta, por exemplo, nem que te oferecerem algum dinheiro, ou assim, benefício das crianças, todo benefício. Esse dinheiro também tens que tirar lá uma metade para dar o dízimo. Eu queria saber se isso é certo ou se é... Eu não sei. Boa pergunta, Virgínia. Eu devo devolver o dízimo de tudo aquilo que entra como rendimento para mim, né? De lucro para mim, que é fruto do meu trabalho, né? O dízimo. Agora, por exemplo, se os meus filhos recebem uma pensão, recebem um auxílio, algum recurso à parte também, eu preciso ensiná-los que eles também precisam devolver o dízimozinho deles, a ofertinha. Por exemplo, eu sou pastor e eu recebo do dízimo, certo? Então, eu já devolvo o dízimo também, a minha oferta. Inclusive, os nossos dízimos como pastores já vem descontado no nosso salário. Já fica lá na associação. Então, já fica automático, né? Agora, por exemplo, eu pego uma parte desse dinheiro e devolvo e dou como mesada para os meus filhos. R$30, por exemplo. Eu pego e dou para o meu filho, e aí eu digo, meu filho, ó, eu já dizimei desse dinheiro, mas eu dou para ele R$30. E eu ensino ele a devolver o dízimo e a oferta desses R$30. Ele vai, no caso aqui em casa, a gente devolve 10% de oferta, que a gente pode chamar de segundo dízimo, não tem problema, mas é oferta, né? Vai ser usado ali na igreja local. Então, por exemplo, dos R$30 que meu filho ganha de mesada, ele devolve R$3 de dízimos e R$3 de oferta. Então, perceba que é de um valor que eu já ganho do dízimo, aí eu já peguei já dizimei, entreguei para o meu filho dizima também, entrego para minha filhinha, ela também dizima, entrego para minha esposa, ela também dizima. Então, é de tudo que entrar, sabe, Virgínia? Se você recebe o seu salário, você devolve os seus 10%, mas se entrou algum dinheirinho extra por outro trabalho, ou seu filho recebe alguma auxílio financeiro, ensina ele também a ter a alegria, desde pequenininho, de devolver o dízimo e a ofertinha dele. É o certo, você devolver de tudo aquilo que entrar na sua conta, seja o salário normal, seja algo extra. Mesmo assim, se for alguém ofereceu-te um dinheiro, também tenho que tirar lá. Se alguém te deu... Sim, esse é um caso já de oferta e não de dízimo, não é? Entendi. Se alguém, por exemplo, te deu de presente, você recebeu lá 500 libras, por exemplo, um presente de alguém, vou ajudar a Virgínia, vou dar 500 libras para ela. Entenda que esse dinheiro chegou nas tuas mãos porque, primeiro, Deus abençoou uma outra pessoa para que ela pudesse ter esse dinheiro para te dar de presente. Então, quando a gente reconhece isso, você separa também o dízimo e a oferta desse valor. Tudo que vier à mão da gente, a gente precisa ter essa compreensão de que não é nosso, é de Deus. Tudo é de Deus. Então, eu separo o meu dízimo e a minha oferta de tudo que vier à minha mão. Seja do meu salário, ou seja algo extra que eu nem estava esperando, mas recebi essa bênção extra, né?
é uma gorjeta que você recebe, que não era do seu salário, você recebeu essa gorjeta de um patrão, né, que decidiu te dar um pouquinho a mais por um serviço que ele gostou de ver você fazendo. Então, devolve também o dízimo e a oferta, e o Senhor vai multiplicando aquele recurso, né? Muito bem, muitas perguntas aqui, ó. Obrigada. Vamos lá. A próxima é a Flor Bela, e depois a Miriam. Olá, pastor. A minha pergunta é sobre o dízimo. Eu queria dar um exemplo no pastor. Tipo, alguém recebia assim 1.000 libras e depois perde o trabalho. Vai ter que dar a mesma quantia que dava antes ou vai dar menos que ela recebe? Boa pergunta, boa pergunta. A gente, como eu falei, a gente só devolve o dízimo daquilo que a gente recebeu antes, né? Não, você recebeu o seu salário, 1.000 libras, aí você vai devolver seu dízimo, a sua oferta. Mas digamos que você perdeu o seu trabalho, agora você não tem mais nada, Deus não espera que você devolva daquilo que você não recebeu, tá? Mas você perdeu o trabalho, aí conseguiu ganhar só 200 libras naquele mês. Só um exemplo, né? Você devolve só das 200 libras. Só recebeu 100 libras, porque está sem trabalho, está fazendo só um servicinho extra. Devolve só das 100 libras, tá? Então, é daquilo que está na tua mão naquele momento, naquele mês. Ok? Bem, obrigada. Pastor, vamos supor, é meu aniversário, e aí não me deram presente, me deram dinheiro. Aí o que eu faço nessa questão? Nossa, aí você me apertou agora, que é a primeira vez que eu ouço essa pergunta aí, né? Normalmente quando é presente assim, digamos, você ganhou uma camisa, você não tem como devolver o dízimo, né, dessa camisa, você ganhou, sei lá, ganhou um carro. E agora, como é que dizima do carro? Não tem como você dizimar do carro. Mas se você vender o carro, aí você pode dizimar dele, né? Você pode devolver o dízimo do seu carro se você... mas, por exemplo, se eu comprei o meu carro com o dinheiro que eu já dizimo, meu dinheirinho já é dizimado certinho, aí eu fui e consegui comprar meu carro. Eu não preciso, depois que eu vender esse carro, dizimar de novo, né? Porque já é de... Agora, se você ganhou de presente um carro e você vendeu, você ganhou um relógio de presente, sei lá, ninguém vende presente, lógico, né? É só um exemplo, você ganhou o seu relógio de presente e por acaso você vendeu 1.000 libras. Você devolve o dízimo daquilo que você recebeu. Agora, se você recebeu em dinheiro esse presente, Miriam, sinceramente, eu não sei como te responder. Eu vou pesquisar, viu? Essa pergunta você me apertou. Mas não tem nenhum problema se você devolver o dízimo e a oferta, não. É melhor errar para mais do que para menos, né? Se estiver errando, erra para mais. A Flávia vai nos ajudar com a resposta. Ela levantou a mão aqui, ó. Pastor, eu acho, na minha opinião, aí que o dízimo é de qualquer recursos financeiros, dinheiro que entrar, não importa se é aniversário, e eu acho que isso tem fundamento, Miriam, estou até aqui rindo, Miriam, com a sua pergunta. Mas tem um detalhe também importante, eu falei que eu estava comentando aqui com a Carla, minha amiga, mas eu falei, não vou falar, não, senão vai tumultuar o pastor, coitado, mas eu acho que eu vou tumultuar, pastor, presta atenção. A gente devolve dízimo até de uma plantação, não é verdade? Exato. Então, isso é bíblico, é fundamento bíblico, né? É verdade. A gente, até de uma plantação, tipo, eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe tinha um pé de manga lá, de manga não, de mamão, e ela tirava sempre um percentual, e ela tirava, hein? Ela não vendia, não, ela tirava, que hoje deu 8 mamões, ela tirava lá, não sei como, os percentual e levava para a igreja, e doava. Né? Eu não sei se era dízimo, né? Mas havia doações. Mas eu já vi vários relatos de cartas missionárias de pessoas que realmente devolviam o dízimo lá de não sei quantas vacas eu tenho aqui, tantas vacas é para Deus. Eu já vi altas histórias assim. Mas assim, sim, então, mas assim, o dízimo é sobre um dinheiro, não um percentual. Então, assim, se eu achar R$5 na rua, eu posso devolver o dízimo, depende de eu querer, né? Então, todo recurso, dinheiro que entrar, não importa se é gorjeta, se é meu salário, se alguém me deu de presente, eu estou reconhecendo, né, Boa. a mão de Deus nesse recurso financeiro que entra para mim.
Em reconhecimento a isso, eu devolvo os 10% de dízimo. Não sei se eu tumultuei, mas esse é o meu entendimento. Não, é isso mesmo. Na verdade, a gente vinha nessa linha, né, de raciocínio, e aí eu fiquei surpreso com a pergunta, porque eu não tinha ouvido ainda uma pergunta nesse sentido, do que a Miriam fez, mas faz sentido mesmo o que a Flávia falou. É de tudo que entrar na mão da gente, seja daquilo que já é normal, ordinário, né, vamos dizer assim, que já entra mensalmente, ou algo de surpresa, é um presente que eu ganhei, é uma situação outra que aconteceu, aí você devolve o seu dízimo e também a sua oferta, né? É importante lembrar que às vezes a gente coloca muita ênfase no dízimo, mas a oferta também está muito colada. Malaquias fala dízimos e ofertas, né? Juntos aqui, ó. Ah, sim, alguém esclareceu aqui, ó, que às vezes o governo dá uma ajuda financeira para algumas famílias, para famílias, né? Dessa ajuda, por exemplo, aqui no Brasil é a Bolsa Família. Devo devolver o dízimo da ajuda financeira do governo? Aí entra na resposta que a Flávia falou. É de tudo que entrar na mão da gente, né? Tudo que te vier à mão. Você reconhece que tudo é de Deus e Ele pede que você seja fiel naquele percentual ali, dos dízimos e também das ofertas. Pastor, só uma última, não vou tumultuar. Por exemplo, emprestam-me 50 libras, eu vou ter que devolver essas 50 libras, mas eu tiro então também o dízimo, se é uma renda que vai me entrar? Você falou de empréstimo? Sim. Se você tem que devolver todo esse valor ali, então significa que não é um lucro que você está tendo. O empréstimo, ele não é um lucro. Ah, ok. Eu não sei se eu estou correto nessa afirmação que eu estou falando, mas se o empréstimo não é um lucro, não é uma renda que você tem, você vai ter que devolver 100% do que você pegou e ainda talvez os juros, né? Então, eu acredito que do empréstimo a gente... Vou falar do empréstimo do banco. Sei lá, às vezes a gente está assim, uma pessoa pedir a uma família ou uma amiga, olha, empresta-me aí 50 ou 100 libras, no final do mês eu dou-te. Pela linha do raciocínio, isso é uma renda que vai entrar para o meu orçamento porque vai me ajudar. Só que eu vou ter que devolver essas 100 libras, como o pastor. O pastor diz que recebe o seu salário, mas já o tiram o dízimo. Esse dinheiro que já está dizimado, quando você vai dar aos seus filhos, eles também estão a dizimar. Isso. Então, essa pessoa que me emprestou o dinheiro dizimou sobre este dinheiro. Porque ele vai entrar na minha renda, independentemente de eu ter que devolver, ele está a entrar para o meu orçamento naquela altura que eu estou a precisar. Eu considero, Sandra, que eu preciso, nessas duas perguntas aí que vocês fizeram, eu preciso pesquisar um pouquinho mais. Mas eu considero, por exemplo, que um empréstimo, pelo fato dele não ser uma renda, por ser algo que você vai ter que devolver 100% depois, um mês depois, 2 meses depois, eu imagino que você não vai dizimar desse valor do empréstimo. Mas acredito também que eu não estou errando se eu decidir dizimar, entendendo que Deus permitiu que aquela pessoa pudesse me emprestar um valor, me ajudar naquela situação difícil, e eu dizimar daquele valor. Eu me sentiria mais seguro dizimando desse empréstimo, eu, particularmente, se eu pegasse um empréstimo e dizimasse. Mas uma vez que eu vou ter que devolver 100% desse valor para aquela pessoa, não vejo como um erro. Se eu vou fazer uma pesquisa e se por acaso eu estiver equivocado na resposta, eu volto aqui e corrijo para vocês, tá bom? Mas a princípio... Pastor, na dúvida, é melhor fazer o que... Eu dizimei, mas agora só queria certificar. Mas... Na dúvida, R para dizimar. Vamos dizer assim, né? Dizime. Na dúvida, dizime. Ok. Porque eu acredito que Deus ele vai nos conduzir, né? Nos guiar, nos dar sabedoria nesse aspecto aí. Ok, obrigado. Beleza? Pessoal, mais perguntas aí? Hoje é o dia, viu? De tirar as dúvidas sobre dízimos e ofertas. Tem muita gente que... aqui no Brasil, não sei aí fora, mas tem muita gente que acha que o pastor adventista, ele é rico, que o pastor adventista ele tem muito dinheiro, que é uma pessoa muito rica. Deus não deixa faltar nada para os seus filhos, mas eu digo para vocês, se o pastor adventista ele não for muito organizadinho nas suas finanças, ele pode se complicar e se endividar, porque a igreja, assim, a igreja dá um valor na mão do pastor para o pastor cuidar. Por exemplo, a igreja nos ajuda aqui com o aluguel, com o combustível, porque entende que eu estou morando aqui para servir a igreja nessa cidade.
Então, eles pagam o aluguel. Eu pago um percentual muito pequeno do aluguel, assim, pequenininho mesmo, coisa de nada. Mas a igreja, no geral, associação, né? O pastor faz hora extra. Na verdade, não, porque o pastor ele é dedicação exclusiva, Ricardo. 24 horas o pastor está a serviço da igreja. Então, não entra hora extra, porque, em tese, eu sou dedicação exclusiva para a igreja 24 horas, né? Então, a hora que a igreja precisar, o pastor está disponível. Então, nesse caso, não entra um rendimento extra, não. Então, é uma missão de vida. Então, veja, eu acredito, assim, que se o pastor adventista, por exemplo, no Brasil, ele tem alguns auxílios. Tem o auxílio do aluguel, o combustível que a gente gasta é reembolsado, né? O auxílio do combustível para o carro. Enfim, a igreja que tem o plano de saúde que é da própria igreja e tal e tal. Mas em termos de salário mesmo, o salário do pastor adventista é igual em todo lugar, e se ele não tomar cuidado, ele entra em complicação financeira, né? É porque os irmãos veem muitas vezes na igreja, o pastor adventista às vezes chega num carro bom, um carro melhorzinho, bem vestido, a família está bem vestida, não é? Então, dá aquela impressão de que o pastor, pelo menos aqui no Brasil, o pastor ganha muito bem. E eu não vou dizer que o pastor ganha ruim, não. O pastor adventista ele ganha um valor equilibrado. Por exemplo, eu vou falar do meu caso aqui, né? Se essa é uma curiosidade de vocês, eu vou dizer do meu caso. Como pastor, eu recebo líquido nas minhas mãos de salário em torno de R$ 2.500, depois que já desconta todos os descontos que tem que ter, né? Que chega livre na minha mão, R$ 2.500 mais ou menos, às vezes 2.600, 2.700, um pouquinho menos, mas fica mais ou menos nessa faixa que chega por mês. Por quê? Porque a igreja já paga o meu aluguel. Então, esse valor é o valor que eu vou usar para a nossa feira de comida, para a roupa das crianças. Uma parte eu pago aqui 70, eu pago aqui metade do valor da escola adventista para as crianças. Então, esses R$ 2.500 que chega na minha mão, eu vou pagar colégio. Só um pouquinho, irmãos, que o celular tocou aqui, aí acabou interrompendo aqui. Então, desse valor de em torno de R$ 2.500 livre que chega na minha mão, aí eu vou vestir a minha família, comprar roupa, comprar comida, essas despesas básicas do dia a dia. Então, se você não se organizar no seu cartão de crédito, nas suas contas de telefone, internet, essas coisinhas assim, R$ 2.500, a Flávia está aqui no Brasil, ela sabe, pode ser que não dê. Então, você tem que administrar muito bem. Mais ou menos isso é o salário de um pastor adventista, né? No Brasil, pelo menos. Eu não sei como funciona fora, tá? Então, vocês percebem que não é um salário assim, uma coisa muito extraordinária. Dá para viver. Independente da quantidade de igreja que o pastor pastoreia ali. Exato, independente. Por exemplo, aqui eu cuido em torno de 600 pessoas, 600 membros tem a minha igreja aqui em Campinas, certo? Mas eu fui pastor de uma igreja de 1.400 membros, uma igreja central. É o mesmo salário, mesma coisa. Tem um colega meu que o distrito dele pastoral tem cerca de 180 irmãos só. 180 pessoas, aqui mesmo em São Paulo. Ele ganha o mesmo salário de um pastor que cuida do NASP, por exemplo, que é a igreja do NASP aqui, que é a nossa universidade, tem 3.000 membros. Então, lógico que o pastor do NASP vai ter muito mais trabalho para fazer, porque a igreja é muito maior, mas o salário é igual nesse contexto. Então, percebam que a igreja procura ser equilibrada, porque digamos que um dia o pastor do NASP, por exemplo, saia e vá para uma cidadezinha no interior do Brasil. Já pensou se o salário dele caísse? Como é que ele conseguia? Às vezes a pessoa já tem toda uma vida. Então a igreja manteve um equilíbrio, não dá um salário absurdo para quem está numa igreja maior e nem um salário muito pequeno para quem está numa igreja menor. Então a igreja votou um equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Nos Estados Unidos, um pastor adventista ganha em torno de $4.500 por mês. É o salário. 4.000, 4.500 por mês. Aí, com esse valor, ele tem que pagar o aluguel dele, ele tem que fazer tudo na vida dele. Lá não tem os auxílios que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, que aqui eu não me preocupo em pagar o meu aluguel.
porque a própria associação já faz isso. Mas eles já me dão um valorzinho já mais reduzido na mão. Os Estados Unidos não, eles te dão um valor na mão e você se vira para fazer o resto das suas coisas. Também lá, se você não se cuidar direitinho, se um pastor nos Estados Unidos, por exemplo, não se cuidar, ele pode se complicar. Então, a igreja incentiva você a viver dentro do que ganha, né? Com equilíbrio. Beleza, pessoal? Acabou as perguntas, pelo jeito, né? Então, vamos fechar. Se surgir mais alguma dúvida aí, ó, nossa, 5h30, passou o tempo aqui. Hoje foi pancada, que as perguntas apareceram. Eu vou procurar o artigo, Sandra, sobre a questão do segundo dízimo e tal. Eu vou mandar para a Miriam e a Flávia, aí elas mandam para vocês. Que eu acho legal vocês estudarem algo extra também, ter uma base bíblica para entender um pouquinho melhor esse tema aí. Tá certo? Pessoal, me dá só 2 minutinhos aqui, rapidinho. Já a gente hoje já extrapolou o mesmo tempo. Só para a gente fazer um resuminho aqui rapidinho, tá? Para a gente sair aqui com esse resuminho na mente. Bom, então aqui está, o Deus separou o dízimo para ser como resultado da nossa fidelidade a Ele. Quem é fiel no pouco, Deus abençoa para essa pessoa também. Deus sabe que essa pessoa vai ser fiel sobre o muito. Eu fui pastor de uma família que um dos membros da família devolvia mais ou menos R$400 mil por mês de dízimos. É um valor muito alto, né? R$400 mil por mês de dízimo. E aí eu fui entender o contexto da família e tudo. Desde pequenininho, desde quando esses pais entraram na igreja, eles ensinaram esses filhos a serem fiéis na sua mesadinha, no pouco. Por exemplo, como a gente está ensinando aqui em casa, né? A gente dá R$30 para o nosso filho de mesada, por exemplo. Aí ele devolve 10% de dízimo, 10% de oferta. Ele é fiel no pouco. Um dia, quando Deus precisar confiar uma riqueza maior na mão de uma criança assim, de uma pessoa assim, vamos dizer, que foi educada assim, ele não vai ter dificuldades para poder ser fiel. O coração dele não vai ser egoísta a tal ponto de pensar assim, nossa, eu vou guardar para mim esse dinheiro aqui, porque com esse dinheiro eu podia fazer esse investimento, comprar isso e isso. Por quê? Porque ele aprendeu a ser fiel desde pequeno. E é por isso que esse irmão, de uma das igrejas que eu pastoreei, ele devolvia, em média, por mês, R$400 mil por mês. É um valor muito alto. Mas ele devolvia com alegria e com tranquilidade, porque para ele era como se estivesse devolvendo, era como se ele ganhasse um salário mínimo e devolvesse o dízimo de um salário mínimo, porque ele aprendeu a ser fiel no pouco, né? Então, Deus vai nos ensinando sobre isso. Então, o que é que Deus espera de nós? Aqui está, ó. Tudo, a nossa entrega total, o nosso coração, a nossa vida, pertence a Ele. Tanto é que Ele diz assim, ó, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, Deus espera de nós o todo, né? Aquele que não poupou o seu filho antes, por todos nós o entregou. Então, quando Deus decidiu entregar alguém para o ser humano, um presente, Deus deu tudo que ele tinha, que foi Jesus Cristo, né? Então, Deus entregou tudo. E a oferta, na Bíblia, ela é um símbolo de Jesus. Então, quando você, em adoração a Deus, devolve o seu dízimo, você está obedecendo a Ele. E quando você, em adoração, devolve a sua oferta, a oferta na Bíblia é um símbolo de Cristo. Por isso que a oferta tinha que ser perfeita, voluntária, sistemática, de gratidão, em gratidão pela bênção e também como uma maneira de adorar a Deus, né? Então, o dízimo aqui, o percentual estabelecido por Deus, 10%, ele é um símbolo da fidelidade a Deus, simples e honestidade a Deus, né? E ele deve ser levado à igreja. E as ofertas, conforme o coração, você está muito grato, como alguém disse aí, pastor, eu estou muito grato por uma bênção que eu recebi, então você, além do dízimo, você devolve uma oferta maior, um percentual maior de oferta, né? A oferta também envolve fidelidade a Deus, demonstração de gratidão, e precisa ser levada à igreja também. Ah, aqui está, irmãos, ó. Aqui no Brasil é assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. O percentual. Distribuição dos dízimos, né?
10% do dízimo que a gente devolve na igreja local vai para a divisão sul-americana. 10% vai para a União, né? As sedes administrativas que cuidam das regiões da igreja. 2,5% do dízimo vai para a TV Novo Tempo. Isso aqui no contexto do Brasil, né? 6% vai para o ensino fundamental, para ajudar a pagar os professores de Bíblia, os capelães dos colégios adventistas, né? 5% vai para o pessoal do ensino médio, tem capelães, tem pastores que ensinam os alunos lá no ensino médio. Então, para essas pessoas, não para professores de matemática, física, química, não. É para os professores de Bíblia, capelães dessas escolas. E aí eles distribuem para que cada um receba o seu salário certinho. 1,5% fica nas associações, para o trabalho das associações. 1% para as missões e também para o ensino superior. Os professores de Bíblia e capelães também aqui envolvem as missões, né, no contexto do ensino superior, faculdades de teologia e tudo mais. E 1% vai para a coportagem, que é a questão da venda dos livros e tal, promoção da coportagem. Tá bom? Então, aproximadamente 67% permanece na associação local e o restante é distribuído aqui nesse percentual que vocês estão vendo. E a divisão e a união enviam 1% para a associação geral. Isso no mundo inteiro. Então, agora e a oferta, pastor? Como é que é? Tenham paciência que eu já mostro aqui para vocês. Então, ó, distribuição das ofertas. Aqui no Brasil é assim, ó, 60% fica na igreja local, tá bom? Então, se você devolver os R$100 de oferta, 60% vai ficar na sua igreja local, para as despesas da igreja ali e tudo, né? 20% vai para algum campo missionário mundial que a igreja já estabeleceu, com antecedência, e 20% para o programa de desenvolvimento e projetos missionários ali da associação local, né? E aí envolve aqui o campo local, a união e a divisão sul-americana. Pessoal, era isso. Eu queria resumir aqui só para trazer algo extra para vocês aí, para a gente poder entender melhor como que funciona essa distribuição toda, né, do dízimo e da oferta na igreja. Em resumo geral, a igreja adventista, Ricardo, ela é muito séria e muito organizada nas suas finanças. A igreja adventista, pegando instituições seculares e cristãs, ela é uma das organizações mais, eu vou ser redundante, mais organizadas do mundo, vamos dizer assim, mais transparentes do mundo. A igreja adventista realmente é muito séria nesse aspecto, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida mais, anotem aí, na próxima semana a gente pode, quem sabe, abrir aí, respondendo algumas perguntas que possam ter ficado. Eu vou conseguir o artigozinho e mandar para vocês, para trazer algo a mais também de informações sobre o tema de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos fazer uma oração e depois encerramento aí com a Miriam. Pai eterno, nosso Deus, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado na nossa saúde, obrigado porque o trabalho que o Senhor nos deu também é um presente do Senhor, o dinheiro que vem para as nossas mãos todos os meses, ajuda-nos a sermos mordomos fiéis, aqueles que administram com fidelidade os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e ajuda-nos, Senhor, também a não só devolvermos nossos dízimos e nossas ofertas, mas trabalharmos usando nossos dons para que a igreja possa ser edificada também. Então, nos guia, toma-nos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Miriam, contigo, pessoal, Deus abençoe vocês aí. Foi bom estar com vocês. Espero ter conseguido tirar aí pelo menos algumas dúvidas de vocês sobre o tema, tá bom?